Olá, eu sou o pastor Darwin e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Irmãos, hoje a palavra do Senhor tem para nós como tema administradores da multiforme graça. Estamos aí caminhando para o final, né? Desse debruçar na carta de Pedro. Se eu não me engano ali, mais uns 3 sermões, eu acho, no máximo, a gente termina essa carta que nos fez crescer tanto. Estamos desde novembro nos debruçando na carta de Pedro, crescendo, sendo alimentado por ela, e hoje não vai ser diferente. E eu quero uma pergunta para mim e para você. Se você soubesse que o seu tempo não simplesmente está sendo contado, mas que você tem acesso, você vai ter acesso ao fim da sua vida, ao fim do seu respirar, e ter um acesso de forma segura, tal dia, tal hora, a sua vida aqui acaba. Isso mudaria o seu hoje? Mudaria? Se você recebesse hoje, tal dia, vai ser o último suspiro seu nesse horário. Mudaria algo? E se o findar dessa história, às vezes você pensou assim, mudaria, pastor. Mas e se o fim da nossa história terminasse o mais breve do que você imaginou? Porque às vezes você pode ter pensado que sim, e além de tudo ainda pensado assim, rapaz, lá para os 80 e tantos anos. Mas e se o Espírito Santo começou a tocar no seu coração, você não, você vai antes, você vem antes. Você vai vir para perto de mim antes. E se essa certeza viesse para mim e para você, como o nosso fim, de uma forma mais breve, será que isso afetaria o nosso hoje? É claro que sim. Pense que você recebe uma notícia que você tem mais, no máximo, 30 dias de vida. Você tem 1 semana de vida, 2 semanas, no máximo. A única certeza que nós teríamos é que a nossa vida hoje mudaria totalmente. Porque caminhamos pensando e julgando ter todo o tempo do mundo. Amém? Quem imagina que vai partir antes dos 60? Ninguém. Quem imagina que não verá os seus filhos casando? Quem imagina que não pegará no colo o seu neto? Ninguém aqui, irmãos. Porque sempre pensamos que temos todo o tempo. Só que ter esse pensamento, ele também afeta o nosso hoje, porque pensar que temos todo o tempo nos faz ter posturas hoje que aqueles que têm certeza que não têm, muda totalmente. Aquilo que temos postergado, aquilo que temos deixado para depois, como relacionamento, vida com Deus, vida em santidade, em comunhão, em família, deixamos para depois porque sempre achamos que vamos ter o amanhã para resolver estas questões, e o hoje nunca basta, nunca é o suficiente. E vivemos colocando no hoje somente as nossas necessidades que afetam o momento. Só que a palavra vai dizer para mim e para você que essa não é uma forma sábia dos filhos de Deus caminharem. Porque o nosso coração é enganoso. E ele está o tempo todo lutando contra nós mesmos. E o convite da palavra para nós é, ao pensarmos e estarmos vigilantes quanto à volta de Cristo, é uma segurança para o meu hoje e muda totalmente o meu agora. Pensar no fim da minha vida, lembrar que eu não sou infinito, que a minha vida é finita, é um sopro, mas também lembrar que a volta de Cristo está próxima e nós não temos a ciência real de que dia que seja, nos mantém em sinal de alerta. Uma pergunta para nós aqui: quem pensou na volta de Cristo na semana que passou?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pessoas. 10, 11. 11 pessoas. Pensaram, Jesus está voltando. Pode ser inúmeras coisas. Às vezes foi diante um erro cometido. Ai, se Jesus volta agora. Aí você ficou com aquele medo. Mas agora, qual de nós, ao pensar na volta, pensou no deleite disso? No anseio, eu quero que Cristo volte. Eu quero contemplar, eu quero olhar nos olhos o amado da minha alma. Eu quero olhar aquele que faz o meu coração balançar. Eu quero olhar aquele que arranca de mim o meu melhor sorriso. Eu quero vê-lo. Infelizmente, nós não caminhamos assim. Mas Pedro vai trazer algo para nós. E essa sessão que o Pedro inicia agora, do verso 7 ao verso 11, ele traz para nós que isso é vivido a partir de uma ótica ao olhar para a volta de Cristo. Algo que eu já gostaria que ficasse no seu coração e é algo que nós precisamos trabalhar, sabe por quê? O comodismo aqui nos impede de nos maravilhar com a volta de Cristo. O comodismo aqui nos impede de olhar para a volta de Cristo. Quem tem planejado pelo menos um ano à frente da sua vida aí? Quem tem? Quem tem planejou alguma coisa, uma viagem, um casamento? Ano que vem eu vou ter filho. Ano que vem eu vou fazer a viagem dos meus sonhos. Ano que vem eu vou tirar um visto e vou ir lá na Disney. Comprar uma orelha lá, cara, de um rato doido. A gente planeja. E aí quando a gente fala a volta de Cristo, o nosso coração começa assim, não. Agora não. Jesus, eu te amo, Jesus. Confia em mim. Mas agora, não pode ser agora. A data está marcada, Jesus. A viagem tão sonhada, agora eu consegui fazer com que a minha mulher juntasse dinheiro comigo. A viagem está aqui, ó. Eu já fiz a reserva, o voo está comprado, o hotel está reservado, sunga comprada. Né? Mas com short, né, irmão? Vigia essa sunga aí, irmão. Aqueles varão zorba, né? Vigia, varão. Que a gente fala muito das varão, mas os varão hoje tá só Jesus. E aí quando a gente começa a falar da volta, sabe por que a gente não se deleita nisso? Porque o nosso coração entra em conflito na hora. Não, você tem muita coisa para viver aqui ainda. Aí. Você é novo demais aí. E o casamento que você tanto sonhou e é presente de Deus, o seu coração é enganoso, ele começa. É lógico que Jesus não vai fazer isso com você, não era para ter voltado antes. E por que é no seu momento ele vai voltar? E aí o nosso coração nos impede de experimentar o maior deleite do cristianismo, que é de se entregar e experimentar daquela sensação de meu Jesus está voltando para me buscar. Aleluia! Os problemas de fato findarão, as lágrimas cessarão, eu vou ver Jesus face a face. Você percebe que isso às vezes não mexe mais com o nosso coração, irmãos? Falar assim, olha, você vai ver Jesus face a face, às vezes não mexe mais com o nosso coração. Se tornou algo tão banal, porque o nosso coração ainda insiste em colocar as coisas daqui como maiores da nossa vida, mas não tem nada comparado a receber o Senhor voltando e ouvir dele, você é um servo fiel, vem viver comigo a eternidade. E aí Pedro começa a dizer agora as verdades que eu vou trazer a vocês. Tem que ter como fundamento a volta de Cristo cravado nos seus olhos. O cristão precisa semanalmente, não simplesmente se deleitar na realidade da volta de Cristo, mas o cristão ele precisa clamar pela volta de Cristo, para que a justiça dele seja estabelecida, para que o reino dele de forma plena seja estabelecido e nós possamos encontrar o Senhor, ter o nosso corpo agora revestido daquilo que não é mais imortal e aquilo que é pecaminoso. Esse tem que ser o nosso anseio, meu irmão e minha irmã. E aí Pedro vai trazer isso para nós. Pedro capítulo 4, no verso 7, ele diz: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto,
Sejam criteriosos, amém, irmãos? Criteriosos e sóbrios para poderem orar. Toda essa forma de viver que Pedro traz no final do versículo está fundamentada no entendimento que as coisas estão se acabando e que Cristo está voltando. Pedro volta os nossos olhos para o fim da história que conhecemos, o retorno de Cristo, a parousia, e o início da história gloriosa de Deus em sua forma plena. E Pedro nos encoraja a viver e ver a vida à luz do fim que está próximo, porque isso muda totalmente o nosso presente, as nossas escolhas e as nossas ações. E eu quero que você saia daqui nessa noite, pelo Espírito Santo de Deus, não pensando no dia da sua morte, amém? Mas ansiando pela volta de Cristo, amém, irmãos? Porque eu tenho certeza que isso vai mudar a sua segunda-feira. Eu tenho certeza que isso vai mudar o pós-culto seu hoje. E aí a palavra do Senhor, nós temos formas claras de algum convite para nós nas Escrituras a olhar para o fim. Romanos 13:11 diz: porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Em Hebreus 10:25 nós lemos: e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Tiago 5:8-9 diz: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima, e eis que o juiz está às portas. E em 1 João 2:8 ele diz: já é a última hora. Desde que o Senhor ele foi erguido aos céus novamente, os últimos dias se iniciam. A gente sempre acha que o fim não começou, mas dentro da doutrina sã da palavra, os últimos dias inicia com Cristo ressurreto e voltando aos céus. Desde a igreja primitiva, o último dia começa, o fim dos tempos começam. E nós precisamos ter isso em mente, porque a gente fica assim, essa descrença pode chegar nos nossos corações. A minha bisavó estava falando que Jesus ia voltar naquela época. A minha tataravó, o pessoal na época dos campos de concentração falou assim: não tem perseguição maior que pode acontecer, que Cristo está voltando. Não tem como o ser humano piorar. Jesus está na porta, está voltando. E isso vai gerando em nós o quê? Uma desconfiança e acomodação. Mas na palavra já nos garante que desde que o Cristo ressurgiu, os últimos dias começam. Então a palavra sempre traz esse alerta para nós. Cristo está voltando, já é a última hora, o juiz está à porta, o fim está próximo. E desde que a igreja do Senhor foi estabelecida, existia em seus corações essa esperança maravilhosa do retorno de Cristo Jesus. Só que há um perigo quando a igreja e os filhos de Deus se acomodam quanto à volta de Cristo ou a sua partida desse tempo. Como eu iniciei dizendo, sempre achamos que teremos tempo para mais um abraço, para pedir perdão, para perdoar. Sempre achamos que vamos ter a próxima semana para ler a Bíblia de forma correta. Sempre achamos que vamos ter a próxima semana para orar da forma que a gente acha que deve orar. Sempre achamos que vamos ter a próxima semana e a palavra diz para nós: olha, o fim está chegando. O fim está próximo. E Jesus diz em Getsêmani: olha, o fim está próximo, a hora é chegada, por isso, orem e vigiem. Ainda mais que vocês não sabem qual dia vai ser isso. Porque nós não sabemos, não temos certeza. Irmãos, entenda, toda vez que alguém se levantar cravando uma data, já desconfie dela. Ela já foi por terra. Ou a gente crê na palavra, ou eu creio num doido. Eu não posso falar doido mais não, né? Já me falam tanto de vezes, se eu for processado, os advogados me ajudam. Mas não falei de ninguém, amém? Um déficit de pensamento. Porque a palavra diz, não, só Deus sabe. Só o Pai que sabe. Só que isso gera em nós muitas vezes o quê? Dois extremos.
Achamos que vamos ter tempo ou achamos que vai acabar agora mesmo. E aí nos para. Mas primeiro eu quero pegar naquele que vai virar a procrastinação. Entenda, meu irmão, coloque a mão no seu coração e diga para você assim: o tempo que eu tenho é o hoje e o agora. Então, se o Senhor trouxer ao seu coração agora um relacionamento que foi quebrado e que precisa de perdão, liberação de perdão e perdido, faça-o hoje, é o que você tem. Se tem uma atitude pecaminosa que você ainda está perdendo e se abraçando a ela, escondendo ela para que toda hora que você queira visitar ela esteja bem próxima de você, e o Espírito Santo trouxe para você hoje, a palavra diz que o dia perfeito para arrependimento é o hoje, é o agora. Principalmente para nós homens. Homem gosta de fazer depois. E a gente leva isso para a espiritualidade, irmãos. A mulher fala assim: ora por mim. Irmão, há luta lá em casa, porque ela me cobra com marido e pastor. Se eu falo que não, irmão, não acabou. Lá na igreja você ora, né? Quando acabar a pregação, vou ficar em pé na frente do altar. Ela fala isso comigo. O pessoal vê que você não orou por mim. Que isso? Porque homem gosta de quê, gente? Tem uma goteira. Tô vendo, né? Quem disse que eu não vi ela? Você está me só falando uma coisa que eu já sei. Amanhã eu faço. E o amanhã? Não sei qual amanhã. O amanhã pertence a Deus. Amém? Passa cada dia o seu mal. Eu vejo ela agora, deixa ela me incomodar mais. E a gente vai vivendo essas coisas porque achamos que temos o quê? O amanhã para resolver essas questões. Por isso o Senhor te trouxe aqui agora, porque hoje é o dia de liberar perdão, hoje é o dia de perdoar, hoje é o dia de se arrepender dos seus maus caminhos diante do Senhor, hoje, agora é o dia de você tomar uma postura e a decisão, mudar suas disciplinas espirituais. Hoje é o dia. Amanhã não está na sua mão, meu irmão. Eu não quero isso, mas amanhã você pode ser o meu primeiro culto fúnebre a ser celebrado. Eu não quero isso, mas pode ser, amém? Ou amanhã, vocês podem estar aqui dizendo: ele era bonito, né? Atleta, melhor pastor do planeta. Olha como é que ele está com a cara feliz. Ele não fala assim, ele está até sorrindo aqui, ó. Como é que ele está feliz aqui, ó? Sorrindo aqui, ó. Né? E os gavião rodeando a minha loura. Eu volto, hein? Mentira. Diz que pastor pode voltar, volta não. Eu perdendo a minha meada toda, irmão. Olha o foco, olha o TDAH, ó. É a festa hoje à tarde, olha a cabeça. Irmãos, então, a única certeza que temos é do agora. A gente ri porque nós não acreditamos, irmão, porque a gente acha o quê? Não, lógico que eu vou estar aqui amanhã. Terça, quando a gente for viajar, é o meu pensamento, eu tenho certeza que na sexta-feira eu vou estar aqui na rodoviária de novo, vejo a hora me buscando. Eu tenho essa certeza, irmãos? Tem, irmãos? Não tem. Não tenho essa certeza. Mas vivemos como se tivéssemos. E aí nós postergamos a coisa mais importante da nossa vida. A nossa vida para com o Senhor e aquilo que nos faz ser o quê? Filhos de Deus. Postergamos a oração, postergamos a leitura, a comunhão, relacionamentos quebrados que estão nos impedindo de entregar ao Senhor a nossa oferta e o nosso culto a Ele. E o Senhor te trouxe aqui hoje, olha, o fim está próximo. E quando olhamos para a vida cristã, viver lembrando e ansiando pela volta de Cristo nos mantém ocupados com aquilo que de fato importa. Olha o que o texto vai dizer para nós: nós nos tornamos criteriosos quanto ao nosso e quanto às nossas escolhas. Irmão, se eu soubesse que eu tivesse só mais 30 dias, eu ia ser criterioso com o que eu ia ver na televisão, o tempo que eu ia passar no meu Instagram, porque eu ia querer o quê? Eu tenho 30 dias, eu vou curtir essas meninas, vai faltar escola, eu vou ficar 24 horas acordado curtindo elas. Porque eu vou ser mais o que agora? Eu vou ser criterioso com que eu vou investir o tempo que me resta. Mas entenda, meu irmão, a você, meu irmão, a mim e a você só nos resta ao agora. O amanhã não está nas nossas mãos.
Não está. Uma escolha errada e a nossa vida pode ir ao fim. Vou lembrar de um caso que aconteceu na nossa igreja, do nosso ancião Flávio, o homem mais sábio dessa igreja. Né, Flavinho? É. Flavinho tem alergia, né, Flavinho? A um tipo de medicamento. A uma substância lá, não sei o nome não. A um remédio. Diclofenaco. Aí o Flavinho chegou aqui na igreja um dia passando um pouco de mal, né, Flavinho? Dor de cabeça, tal, coisa de gente jovem. O que o Flavinho vai fazer? Vou na farmacinha da Nova Aliança. Farmanova. E ele foi tomar o remédio logo que ele não podia. Tomou o remédio, passou alguns minutos, garganta começa a fechar e não sei o que. Beto corre com o Flávio para o hospital. E nós achamos só o quê? O Flávio está passando mal, coisa de gente jovem. Passando só. Só que aí, irmão, no meio do culto, aqui, ó, dor de cabeça. E aí quando a gente conversa com a médica depois e tem um resultado, falou assim, olha, mais uns minutinhos que você ficasse lá, você já chegaria aqui morto. E porque ainda foi difícil manter ele lá, irmãos. Por um remédio, irmão, para sanar uma dor, poderia ter tirado a vida do Flávio aqui. E a gente sempre acha que não, mas é lógico que não vai acontecer, irmãos, não está nas nossas mãos. E aí, quando eu sei que o amanhã eu não tenho, me torno mais criterioso. Sabe por que Deus nos chama a viver olhando para a volta de Cristo? Eu vou começar a escolher melhor aquilo que eu gasto o meu tempo. Eu paro de gastar tempo e começo a investir o meu tempo. Muda-se as coisas. Então, se eu passo tanto tempo nisso, que não é nem pecado, tá, irmão? Não estou falando de pecado aqui não, mas coisas passageiras, coisas que não me acrescentam, de coisa sólida, substancial para mim. Aí eu começo a falar assim, cara, Cristo está às portas, Jesus está voltando e eu estou me perdendo nisso aqui. Não, eu vou ser criterioso. Porque eu vou ser sóbrio, Pedro continua dizendo. Não, mas também sejam que sóbrios, para ter o entendimento correto da vida, para não nos perdermos em um extremo também que nos paralisa. Porque nós estamos falando agora de quê? De critério, escolher melhor o lugar que nós vamos, a música que vamos escutar, o tempo que vamos dedicar às telas, à televisão, o tempo que nós vamos dedicar à palavra aos nossos filhos. Ficamos criteriosos com o tempo de disciplina espiritual, porque a volta de Cristo é agora, irmãos. Amém, irmãos? Só que agora também nos chama a sobriedade, Magno, que é um outro ponto. Porque pensar na volta de Cristo iminente pode nos levar para um outro lugar, o extremismo. Jesus está à porta, não planejo mais nada, acaso? Não faço mais nada da minha vida, Jesus está aqui. Para que eu vou casar? Vou caçar um homem doido na minha casa, me enchendo a paciência. Jesus está à porta. Para que eu vou investir meu tempo nisso? Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou focar na minha saúde agora? Jesus está voltando, corpo renovado. Amanhã não vou nem, tuxa para mim. Quer comer? Não, eu como. Mas Jesus está à porta mesmo. Não acontece isso não, pastor. Nós já tivemos alguém na nossa frente. Uma vez, muito tempo atrás, num curso de escatologia, aí nós conversamos com um casal, irmão, casadinho, assim, 1 ano e pouco, e aí, irmão, vai ter filho. Pergunta, né, irmão? Casou, acabou. Você é solteiro, perdeu de namorado, namora, casamento. Crente é uma maravilha cobrar. Eu já cobrei até visitante. Você sabe dessa história. A gente cobra, né? E o filho, aí vem um filho, ninguém está satisfeito com nunca. Cadê o segundo? Vem o segundo e o terceiro, cara, né? Pimenta nos olhos dos outros, né? Isso aqui e tal. E aí, conversando nesse curso de escatologia, a gente perguntou para esse casal, e aí, vai ter filho? Ele falou assim, não vou ter não. Irmão, eu estou falando sério, tá, irmão? E ele falou sério, tirou meu argumento na hora. Eu fiquei assim, agora, eu respondo o que agora? Ele falou assim, pelos meus cálculos, Jesus volta amanhã. Amanhã não, ano que vem. E aí, para quê? Vou ter um menino, qualquer no mundo. Eu sei, Jesus volta ano que vem. Irmão, diante de Deus, eu não tenho acesso a esse casal mais, não sei como é que tá, vocês foram embora, não estão aqui, estão fora. Mas, irmão, depois disso, Jesus voltou, irmão, já estou com 2 meninas. Estou aqui hoje servindo ao Senhor, como pastor.
Porque a gente não pode agora fazer com que a volta de Cristo paralise também os meus sonhos aqui, a minha vida. Eu só preciso ser criterioso e sábio nas minhas escolhas, amém, irmão? Então é porque agora é a sobriedade, não? Paulo enfrenta esse problema em Tessalonicenses. Lá em Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica está assim, não, Jesus vai voltar, quer saber? Eu não vou trabalhar. A primeira coisa que eu vou parar é o trabalho, eu não vou bater cartão, nem se me bater com vara verde. Acabou, irmão, CLT nunca mais. Vou viver em casa, olhando para o céu, porque quando chegar eu vou ser o primeiro. E os bobão vão estar trabalhando. E aí lá em Tessalônica, Paulo enfrenta esse problema. Sabe o que o Paulo resolve? Fala assim, o seguinte, se você não trabalha, meu irmão, não come. Sabe o que é o convite? Igreja, no sustento eles não. Porque o convite de Deus não é a paralisia. O convite de Deus é a sobriedade, sabedoria. Porque Paulo em Coríntios vai falar assim, olha, analisa com as coisas que vocês estão construindo na sua vida. Se é como coisas com materiais preciosos, se é madeira, feno, palha, sabe por quê? No final das coisas, do tempo, o Senhor vai depurar tudo como fogo. E o que é passageiro vai queimar como palha. Atentes para como vocês têm construído a sua vida. Então, meu irmão, se eu sei que aquilo que está fazendo agora não tem um peso eterno, por que me debruçar tanto sobre isso? Não é para fazer, vocês entenderam o que eu disse, né? Por que debruçar tanto o meu tempo sobre algo que não é eterno? Mas não, agora eu aprendo a equilibrar a minha vida de forma agora sóbria e criteriosa, colocando o Senhor em primazia, porque o Senhor está à volta. Eu preciso me manter em alerta, cara, eu não vou, essa briga que eu tive hoje eu resolvo ela, porque eu não sei, o Senhor está à porta. Você entende agora, irmãos? Esse trabalho, olha só, irmãos, que acontece muito. Pastor, esse ano eu vou dedicar minha vida ao trabalho, para eu ficar bem ano que vem, eu estou firme na igreja. Não é sabedoria. Primeiro, as nossas necessidades sempre aumentam. E esse ano para a igreja e para o Senhor nunca chega. Segundo, você não tem a certeza desse tempo. Tiago fala a mesma coisa. Tem gente no meio de vocês que estão dizendo que vão em tal lugar, vão lá negociar e durante tanto tempo vão ter lucro. Mas vocês são tão tolos que vocês estão esquecendo que vocês são finitos e que a vida de vocês é como um vapor. Vivam com sobriedade. Então eu começo a pesar, cara, isso aqui eu vou fazer hoje, mas isso aqui não pode sobrepor ao que é espiritual, ao que é eterno. Porque nós temos uma igreja que não anseia pela volta de Cristo, se perdendo com coisas passageiras e se satisfazendo no mínimo do evangelho. Qual que é o mínimo? Não sei. Para mim, acho que é um culto por semana, uma oração por semana e o Salmo 91 aberto. É o mínimo, me garante. E aí, porque não ansiamos pela volta do Senhor, nós não ficamos em alerta. E nos tornamos crentes que vivem no raso e no mínimo. Fazendo sempre o mínimo. Só que quando aqueles que olham para a vida, olhando para a eternidade, eles se pegam a viver por aquilo que vai trazer peso ao reino de forma eterna. Então o convite do Senhor para mim e para você nessa noite é nos mantermos fixos naquilo que Cristo tem para nós e no que Cristo está voltando, igreja. Equilíbrio, sobriedade, critérios. Estamos vivendo de brincar de casinha de Deus, achando que a volta de Cristo vai ser na próxima geração e não sabemos o amanhã. Não temos todo o tempo do mundo, e não importa quantas vezes você escuta uma música que diz ao contrário. Você não tem todo o tempo do mundo. E nem muito tempo. Você só tem o agora. E é um presente de Deus. Por isso, entregue-o para Deus. Entregue-o para o Senhor. A vida para nós não pode ser aquele onde já não pensa em nada desse mundo. Não planeja nada porque Cristo está na esquina. Não, esse é o lugar para mim e para você. Agora, quando eu tenho
Irmão, vou ficar só nesse versículo hoje. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Então, quando eu tenho os meus olhos na eternidade, eu vivo uma vida no qual eu sou criterioso, sóbrio. Só que me leva a um lugar onde o cristão não pode viver sem a oração. O lugar de oração. Cristo, quando vai lá no Getsemane, ele fala assim: olha, a hora é chegada. Qual que é os 2 alertas que ele dá para nós, irmãos? Orem e vigiem. Amém? A volta de Cristo nos mantém o quê? Alerta, irmão. Ponto. Você está no encontro marcado, no encontro. A pessoa fala assim: tal hora eu vou chegar lá. O que você faz, irmão? Você fica em alerta, não fica? Não, naquela hora eu vou estar lá. Naquela hora eu vou estar pronto. É um convite para o Senhor, para nós. E o segundo é o quê? Oração. O crente que não se deleita na volta de Cristo, o crente que não olha para a volta de Cristo, ele não se perde. Olha que loucura. Na oração, porque o nosso intuito é se perder na oração, irmão. É entrar nesse lugar e perder a noção do tempo lá. É de se maravilhar em Deus, porque eu sei que aquilo que eu vou experimentar na eternidade pode começar a ser experimentado nos meus momentos de oração. Então, se eu e você esquecemos da volta de Cristo, isso nos impede de orar e de ter como estilo de vida a oração. E isso é algo fundamental para qualquer cristão. Então, ao viver com os olhos fixos na volta de Cristo, eu tiro os meus olhos do sofrer de hoje e me lembro do descanso que está preparado adiante para mim. Estar com os meus olhos em Cristo, tira os meus olhos das perdas aqui e me faz lembrar que na eternidade eu terei tudo o que mais importa, a presença plena de Deus. Pastor, não estou conseguindo ter uma vida de oração, não estou conseguindo, para mim não encaixa. Irmãos, siga o conselho da palavra. Comece os seus momentos de oração clamando pela volta de Cristo, e o seu coração amará esses momentos. Porque Ele vai te levar para nesse lugar já ter um contato e uma intimidade com o Deus da nossa vida, com o Senhor das nossas almas, um encontro que teremos adiante, mas eu começo a experimentar agora. Irmãos, a oração é fundamental para o cristão, meu irmão. Você já percebeu que o diabo não te impede de ler a Bíblia? Mas ele te impede e luta com todas as formas de você colocar o seu joelhinho no chão e orar ao Senhor? Tudo à sua volta fica pianinho. Você abre a Bíblia, lê. Sabe por que ele deixa? Porque muitas vezes a gente está com a Bíblia aberta pensando lá não sei na onde, ó. Não sei na onde. É o mineiro. Estou aqui pensando não sei na onde. Ah, não sei o quê. Tum. Ele lê na Bíblia aqui, ó. Ah, beleza, Josué. Ah, tá. Só que na oração é impossível fazer assim. E o diabo fala o seguinte: eu não vou deixá-lo ele chegar nesse lugar de intimidade. Eu não vou deixá-lo chegar nesse lugar de comunhão. E a palavra diz para nós: se olharmos para o fim dos tempos, entendermos que Cristo está voltando, além de sermos criteriosos, sóbrios, esse pensar me levará a orar. Sabe por quê? Eu quero ter comunhão com aquele que eu vou encontrar daqui a pouco. Eu quero ter intimidade com aquele que eu vou ter a eternidade com ele. E entenda, meu irmão, a oração não pode ser uma escolha da sua vida. A oração ela tem que ser o fundamento do seu viver. Por isso hoje o Senhor nos trouxe a esse lugar para cravar nos nossos olhos a volta dele. Ele nos ensinou que nós estamos perdendo tempo. Irmão, eu assumo que eu estou perdendo muito tempo, irmãos, com coisas assim banais. E sabe por que eu estou fazendo isso? Porque eu também esqueço da volta de Cristo, irmão. Perco o tempo assim, ó, rindo nos trem bobos, assim, enquanto eu podia estar alimentando a minha alma com coisas de Deus.
Eu poderia estar dando esse tempo para alguém que está com necessidades. Eu poderia estar derramando esse tempo para alguém que precisa. E aí quando alguém chega para mim e fala assim, eu preciso de você, nós falamos, eu não tenho tempo essa semana, irmão, por você. Você me desculpa. Por quê? Cansados em coisas triviais. Depois somos sóbrios. Eu aprendo a planejar a minha vida. Eu planejo, irmão. Eu planejo. Daqui a 1 ano eu quero estar assim, daqui a 5 anos eu quero estar assim, eu quero estar assim, eu quero assim, eu quero aquilo. Mas eu não deixo o meu coração se debruçar e abraçar naquilo como dependente, porque eu sei que a volta de Cristo está próxima e isso não é o que mais importa para mim. Amém, irmão? E terceiro, esse pensar me leva a orar. Porque no momento de comunhão, é o momento que eu começo a refinar a santidade na minha vida. No momento de oração, é que a palavra, ela se torna viva diante de mim, irmão. Às vezes você lê um verso assim, você não entendeu nada. Aí você acabou de ler aquela passagem, vai para a oração e começa a orar. Senhor, eu quero sentir a sua presença, se revela a mim, tal, não sei o quê. E o Espírito Santo começa a trazer sobre você o quê? A revelação daquela palavra, porque nos momentos de comunhão que ela se torna viva diante de nós. E sabe aquele que ama a volta de Cristo? Ele olha os sinais da vinda de Cristo. Quem acha que Cristo está voltando, irmão? Quem acha? Olhando os sinais, tudo que está acontecendo aí. Agora uma pergunta, gera em você expectativa ou medo? Isso diz muito do nosso coração. A gente olha assim, ó, Jesus está voltando. Vai igual o church, né? Yes! Eu não sirvo para ser essas igrejas, eu não sirvo para ser nem church nem pentecostal, porque eu não sei falar pentecostal, eu não sei falar um yes legal. Eu estou no meio aí, perdido. E aí você fala assim, nem sei o quê. Aleluia, glória a Deus. Ou você fala assim, cara, Jesus está voltando. Aí tem crente que nunca leu o Apocalipse, irmão. Não é porque não entende, é porque tem medo de entender e descobrir, rapaz, Jesus vai voltar mesmo aí. Tem uns leão doidos ali, bicho com um tanto de chifre, olho, misericórdia, está repreendido. Você repreende, irmão. Está repreendido esse trem, não sei não. A lua ficou vermelha, tinha uma promessa lá, e você fica preocupado. E que trem, sabe por quê? Uma vida que não é apaixonada pela volta de Deus, tanto faz se eu vivo em santificação hoje ou não. Eu não vivo em vigilância. Eu não vivo em alerta. Porque para mim tanto faz. Mas lembrar da volta de Cristo me leva a ter uma vida, me dá força para ser santo, vigilante e ter uma vida de oração e intimidade com o Pai. E por que o meu coração hoje sai daqui crendo que o Senhor nos trouxe aqui para uma verdade? A voltarmos a clamar Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Que nós, como nova aliança, seja uma igreja apaixonada pela volta de Cristo Jesus. Que nós, como igreja, aos momentos de oração, clamamos, Senhor, eu quero ver o Senhor. Eu quero que o Senhor volte, independente dos meus planos, independente dos meus projetos, porque o Senhor é melhor. O Senhor é melhor do que uma casa nova, o Senhor é melhor do que um casamento, o Senhor é melhor do que filhos, o Senhor é melhor do que viagens, o Senhor é melhor do que uma empresa, o Senhor é melhor do que toda projeção, do que uma formatura, o Senhor é muito melhor, por isso que eu anseio pelo Senhor. E nada se torna empecilho mais. Que essa seja a nossa realidade, meu irmão, minha irmã. Porque isso vai mudar as nossas conversas, o nosso tempo de mesa, o nosso tempo de relacionamento, vai mudar. Vai mudar o seu hoje, vai mudar o amanhã na sua empresa, porque você vai querer dar passos firmados em coisas eternas. Será que isso vai agradar ao Senhor? Será que o que eu estou fazendo vai glorificar o nome de Deus? Você começa a pensar desta forma e viver o que Paulo diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus.
Mas como eu me debruço nessa verdade quando eu sei que Cristo está voltando para buscar uma igreja santa, pura e apaixonada por Ele. Uma igreja que ama e anseia por sua volta. Que essa seja a verdade que venha agora mover o meu e o seu coração. Porque foi para isso que o Senhor nos trouxe nessa noite, em nome de Jesus. Coloque de pé no seu lugar, por favor, meu irmão, minha irmã.